Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque eu tô onde? Vem cá, minha figura querida. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Hein? Bodega do Sertão. Bodega do Sertão, a grande bodega, não é não? É isso mesmo. A gente ama a bodega, não ama? E eu também. Obrigado, viu? Bodega do Sertão, você já sabe, a gente entra aqui e se sente dentro do sertão, pelas comidas, pelas pessoas, pela decoração, por tudo, você se sente dentro do sertão, não é verdade? Sertão com duas câmeras olhando pra gente, bom demais, e uma excelente entrevistada que nós vamos ter hoje, que é, olha que nome bonito e difícil, Aletheia Karine Valois Soster. Acertei? Aletheia Karenine. Botaram Karine, tá vendo? Karenine. Puxa vida, eu todo orgulhoso que ia dizer o nome certo, ó. Mas não se preocupe não. Tem problema não? Você é especial, porque você só errou esse, os outros erram todos. Karenine, é diferente. Ok, a Aletheia, ela é professora. Eu adoro conversar com professora. E a Aletheia hoje está dentro de uma especialidade, porque está coordenando um colégio infantil, que é o SEST, o Centro Educacional Santa Terezinha, ali no Vaticano, isso. Não é isso? E que, ó, o microfone. E que é uma graça, é uma graça. E a gente, normalmente, traz para aqui gente de faculdade, gente de secundário, gente de tudo quanto é jeito. E a gente quase nunca conversa sobre educação infantil. Aquela mesmo que começa com o menino pequenininho, a menina pequenininha, em Aletheia. A base, não é verdade? A base, não é? O que é ser professora para você? Eu acho que ser professora é a minha vida. É a vida? É. Isso é muito bom ouvir, eu acho que eu não consigo ser outra coisa a não ser professora. Isso é muito bom, não é? Acorda pensando, já sai. Não, a gente dorme planejando o dia seguinte e acorda terminando o planejamento. Terminando o planejamento. Isso. Aí parte para a luta. Exatamente. Parte para a luta. Agora me conta uma coisa. O que é você ser professora, primeiro professora, depois coordenadora, professora de miudinhos, daqueles miudinhos que eles não sabem o que a gente está pensando ainda. Na verdade, ele não sabe o que a gente está pensando, mas ele sabe muito bem o que ele quer. Ele já sabe o que ele quer. Isso, por quê? Porque a criança na educação infantil, ela vai por tentativa e erro, então ela vai testando os limites dela, até onde ela pode ir. Mais inteligente que a gente pensa. Isso, então ela vai testando onde ela pode ir. E a gente, enquanto professor da educação infantil, tem que pegar esse lúdico da criança, que ela tá testando isso sem nem ela mesma saber desse poder que ela tem. Então a gente pega essa questão, essa parte lúdica da criança, ou faz de conta, e aí sim, vai botando ela neste caminho do conhecimento, onde ela vai descobrindo dentro dessa proposta também. E na educação infantil tem o que a mais, que é assim, toda a afetividade do mundo. Sim, sem dúvida alguma. Porque eles são muito pequenininhos, a gente tem que acolher a criança e a família, porque uns chegam com 2 anos, então a mãe já sai também com o coração apertado. Então a gente tem que ter uma acolhida de termos integrais, tanto da criança como da família. É verdade. E eu acho que a grande dificuldade talvez esteja nisso, em a professora saber dimensionar até que ponto pode haver essa relação, não só com o aluno-aluna,
mas também com a família. É porque, assim, no caso de uma professora de educação infantil, ela é muito próxima. Perfeito. O contato é muito direto com os familiares. E a gente gosta lá no colégio desse contato. É vital. Porque é através desse contato com a família que a gente tem várias experiências. Por exemplo, se a criança está um pouco mais agressiva, se a criança está um pouco mais agitada, o porquê. Então, a gente também precisa desse contato. De uma Agora, certa forma, você precisa adivinhar também como é a vida dessa criança fora da escola. Isso. Não A é? gente, quando a gente faz um trabalho, a gente tenta um pouco conhecer a família e essa rotina da criança. Claro. Porque a criança, ela é pequena, ela precisa ser inserida numa rotina. Perfeito. Entendeu? Porque a rotina é algo muito sustentador na formação. Não tenha dúvida. Entendeu? Seria, inclusive, um grande aprendizado? Sim, Ou o início sim. dele, quando ela chega na escola? Na escola, ela já vem com a rotina de casa, É. ela já vem com a rotina Mas doméstica. pode estar certo ou errado. Isso. Só que assim, a gente não pode dizer certo ou errado, porque a gente sabe que cada família tem uma dinâmica Sim, claro, diferenciada. Mas ela vai participar de uma outra rotina, onde ela tem o horário que ela está na hora da brincadeira por brincadeira, que é o recreio. Claro. Uma hora que aquela brincadeira está direcionada por um fantoche, que ela precisa entender a história, que ela precisa muitas vezes verbalizar, para a gente ver até que ponto ela está alcançando aquela perspectiva. Perfeito. Então, assim, tudo é muito lúdico, muito na brincadeira. A criança aprende muito sem sentir, na verdade, que está Certo. aprendendo. E a Muito gente vê bem. os reflexos em casa. Então, assim, família, muitas vezes, a gente trabalha, por exemplo, um projeto que a gente trabalhou esse ano de biomas, que é uma coisa complexa. Claro, sem Trabalhamos dúvida. do maternal ao 5º ano e os meninos do maternal mandando o pai não jogar lixo. E a gente vê essa mudança de comportamento que é muito interessante. Muito. É isso que eu ia te perguntar em relação à complexidade do heterogêneo, quando você tem, por exemplo, uma sala com, me parece que 10 ou 12 cada uma. 12 alunos. 12 é, alunos. 12 alunos. Uma sala De com 12 alunos. Evidentemente que ali você tem cabeças diferentes e assimilações diferentes. Isso, Como isso. lidar com isso? Na verdade, o papel do professor é ele trabalhar dentro da individualidade de cada aluno. Certo? Ele não vai sentar com cada aluno. Ele vai ver até que ponto ele pode estimular o crescimento daquela criança. Então, se uma criança chega para mim, assim, num jardim 1 que a gente vê que ela veio de um colégio um pouco, que assim, ela fica com mais dificuldade. Então, a gente senta com os pais, primeiramente, para mostrar aos pais a dinâmica que ele está sendo inserido. E aí, sim, ter um acompanhamento mais de perto com essa criança. É complicado com 13, 14, Sem 18, dúvida. muito. Mas é justamente a diversidade que faz o trabalho tão rico. Muito bem. Porque, de repente, a estratégia que eu use com uma criança não caia tão bem para outra. Claro. Por isso, a necessidade da brincadeira. Então, Bom, a criança por da isso cidade a é brincando. necessidade também da professora ou do professor de educação infantil ser muito de psicólogo também, é ter muito, não é? É muito de fato como eles chamam de tia. É o titia. É o ser sensibilizador. Ele lógico. é sensibilizado Lógico. tanto para entender aquela criança naquele momento, como para ele também ser um pouco de criança e entrar naquela brincadeira. Não Porque tenha se dúvida. o professor não estiver naquela brincadeira Não tenha também, dúvida. ela não vai funcionar como deveria. Agora, como é que você sente, e eu sei que você sente, à medida em que aqueles alunos que começaram, certo? Sim. Eles gradativamente eles vão entrando na sua. Porque a sua é uma necessidade, não é que eles entram. Na verdade, eu tenho a necessidade que eles entrem numa rotina e se adaptem muito bem. Claro. A gente vê muito isso no maternal, que são os menores. Então, assim, a gente vê que eles choram muito no começo. Perfeito. Às vezes a gente se depara com a mãe chorando também quando deixa, porque o maternal é como se eles tivessem, assim, a socialização, como se tivesse saído do seio da família, daquele aconchego da mãe, para um ambiente que para ele até então é desconhecido. Muito bem. E não é só a atenção dele, ele tem que Muito dividir bem. as atenções com outros, Aí tem eu que dividir os pergunto a brinquedos você. com outros. Você já lidou muito com mãe ciumenta? Aquela que diz assim, não, com ciúme da professora, que conquistou Já. determinados espaços. Na época, inclusive, que eu estava em sala. Entendeu? Antes de eu estar coordenadora agora, eu passei alguns anos em sala. Então, Certo. assim, eu tinha mãe que ela comentava num tom de brincadeira, mas a gente sabia que tinha alguma coisa ali, que ela fazia assim, ele obedece mais a você que eu. Tá vendo? Já é uma forma de ciúme. Isso, Ou de isso. não querer desgarrar. Isso. Que é outro problema? Não chega a ser um problema, mas é uma coisa que
no momento que a criança entra na rotina, tanto a mãe quanto a criança tem que entrar na rotina. Muito bem. Dentro do SEST, que é o Centro Educacional Santa Terezinha, você tem do maternal Ao 5º ano. ao 5º ano. Muito bem. Como é lidar com essa diferença que vai acontecendo e com a transição que vai ocorrendo de ano para ano? Na verdade, a gente trabalha com várias transições. Tanto as transições da informação, que criança muito pequena hoje em dia já tem um acesso à tecnologia muito precoce. Exatamente. Como também esse acesso à tecnologia, os que estão entrando numa pré-adolescência, que é o 5º ano, e estão nos deixando. Então, assim, lá no SEST a gente trabalha com a máxima que nada é pequeno quando o amor é grande. Então a gente trabalha com muito amor. E a gente tem alunos hoje no 5º ano que entrou no maternal. E a gente vê todo esse criou crescimento. uma vida, uma vidinha ali. Isso. Muito A bem. gente tem toda uma intimidade com a família de conversar, de ser parceira nas dinâmicas e nos projetos da escola. Agora, como é que a professora prepara esse menino que está no 15 anos, no 5º ano, para ir para outra escola? Mas a grande questão é essa. Para o professor ensinar, ele primeiro tem que aprender. Tem que aprender. Então, ele tem que estar na mesma velocidade que a criança está em termos de informação. Então, hoje, o professor ele não pode estar limitado. Perfeito. Então, assim, no que o professor vem com informação, a criança já está vindo com 5 indagações porque ele viu na internet ou porque ele acessou em algum lugar. Verdade. Então, o professor tem que estar nessa dinâmica também. Então, antes de ser um ensinador, ele também Porque é um não aprendiz. é fácil, né? Não é fácil. Não. Na verdade, o professor, a gente diz que o professor é mala completa. Então, não é uma coisa que acaba quando fecha o expediente daquela Com hora certeza, aula. com certeza. É uma coisa que a gente tem que estar atrás, que a gente tem que estar estudando. Principalmente quando a gente tem esse primeiro processo que é até o 5º ano. Porque o que acontece? No 5º ano, ele ainda está acostumado com uma professora só. E no 6º ano, não. Ele vai ter que trocar de professor, ele tem time para poder fazer Exatamente, as atividades. exatamente. O que é que a gente fez no SEST, para a criança se acostumar com esse time? A gente tem as aulas extras, que é de música, educação física, inglês. E fora isso, a gente Inglês, tem né? inglês. Beleza, coisa linda. Desde o Jardim 1 a gente já tem inglês. Então, o que acontece? Fora essas aulas extras, a gente propôs uma mudança entre professoras, entre português e matemática. Sim. Então, na aula de português ele tem uma professora, na aula de matemática ele tem outra. E aí ele vai se acostumando aos poucos com esse time que vai exigir... Que vai fazendo as mudanças. Isso, exatamente. Muito bem. Então, ele vai... a gente já vai preparando ele para essa dinâmica que ele precisa ter no 6º ano. Ele precisa ser mais autônomo nessas realidades. Então, a gente já vai preparando Bom, nesse quando sentido. você tem uma turma de 12, não importa se seja logo no maternal, se seja no 5º ano mais avançado, evidentemente que existe o heterogêneo ali dentro, né? Sempre. E existem também os casos criados. É interessante a gente falar isso, né? O menino que cria caso. E cria caso com o colega, ou cria caso com a professora, mas é normal, é natural isso. É natural Como das é que relações humanas. Relações né? humanas. Como é que a professora lida com isso para aproveitar e criar uma base de convívio desse menino? Na verdade, a gente tem que trabalhar diariamente. Vamos fazer uma coisa? Ah. Me responde só depois dos comerciais. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Ok. Vamos lá, gente. Vamos lá lembrar vocês do Lyre Steel Frame, por exemplo, que é esse processo novo de construção, principalmente para as UPAs, e está acontecendo no sul do país, que é a estrutura de aço leve. Você constrói tudo com 50% a menos no tempo e 10% a menos no custo. E com uma solidez absoluta, total, igualzinha como as de alvenaria. Não tem problema nenhum. É um sucesso no sul e está chegando no Nordeste através do engenheiro Eurico Tenório. Veja aí o telefone aí embaixo e ligue para ele para saber maiores detalhes, porque realmente vale a pena. Algás Conforto, você conhece a lojinha da Algás Conforto, que não vende nada? Está ali só para ensinar você para que serve o gás encanado, o famoso gás natural. Pois então vai lá que você vai ver, ó, o furô funcionando, luz funcionando, micro-ondas funcionando, um monte de coisa que sai do lugar comum do acender o fogão ou colocar no veículo. Vale a pena. É um passeio, do passeio Stella Maris, você vai para as outras lojinhas e entra lá por curiosidade para saber para que serve. A Ecoprime, deputado Zelage, logo depois do Palato, lavando seu carro, com meio litro de água. Olha aí o que a gente falou no princípio do programa em meio ambiente. Olha o meio ambiente funcionando na lavagem de carro, meio litro. Agora o carro sai que parece que saiu da fábrica. Então, vale a pena conhecer. O buffet Taça de Cristal, nosso parceiro no Almoçando com a Notícia,
que é fantástico, 10 anos de Arapiraca, 1 ano e meio aqui, com um sucesso tão esplendoroso que agora já tem o Taça de Cristal Comedoria na Avenida Menino Marcelo, em frente à entrada do Ecopark. E a divisão do bate-papo entre o Bodega do Sertão, essa coisa linda onde nós estamos, e o Filé do Zezé, outro ícone incrível, de 15 em 15 dias, num de 15 em 15 dias no outro, e voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Rapaz, eu estava provando aqui uma tapioquinha, ficou um negocinho aqui na garganta, mas isso é bom, sinal de que ela é aquela tapioquinha gostosérrima. Olha que bonita, ela esfarela na boca, ó, deixa pra lá. Aí eu, segurei um pouquinho, de modo que você já sabe o que foi, a tapioquinha, mas uma tapioca de primeira sem segunda aqui na Bodega do Sertão. Eu estou conversando hoje com a Letéia Karenine Valois Soster. Agora foi de uma vez só. Foi, agora foi. Professora de Educação Infantil, coordenadora no SEST, que é o Centro Educacional Santa Terezinha, ali no bairro do Vaticano. Primeira sem segunda, eu fui visitar, até porque tá lá um netinho meu. Isso. Não é? E é uma coisa mais linda do mundo e tá lá. E quando eu vi a estrutura, quando fui visitar, eu fiquei empolgado. Não, fiquei. Aí eu digo, tem que levar esse pessoal para lá, para dentro do programa, para falar. É um assunto que eu normalmente não trago para cá, é a educação infantil. Então vamos tratar dele. Hoje mesmo, quando fizer as gravações de hoje, eu vou estar recebendo aqui 2 coordenadores de curso de administração, o outro de curso de direito. São outros assuntos. Outras propostas. Pois é, acontece o seguinte, que para eles fazerem congressos de direito, congressos de administração, etc., é preciso que quem vá participar disso e participe dos cursos de direitos tenha uma belíssima base. Isso. Se não tiver base, acabou. Exatamente. Como construir essa base na educação infantil? Pronto, a construção da base da educação infantil vem justamente do convívio. Quando a gente fala assim, da criança que mexe com a outra, da criança que cria caso, e disso e aquilo, a gente trabalha muito e diariamente essa questão do convívio, das palavras mágicas que a gente até hoje tem que usar, que hoje estão sendo perdidas, mas um por favor, um obrigado, um bom dia, é essencial. Com certeza. Na construção do respeito ao outro, dizer assim, olha, esse é do coleguinha, esse espaço é do coleguinha, a gente não pode bater no amigo porque é um amigo, porque violência não vai gerar coisas boas. Então, toda essa parte de estruturação de convívio, de cidadão, de bem, é construído com a gente na educação infantil. Então, assim, ele vai crescendo com esses pequenos valores que se tornam grandes quando a gente se coloca numa sociedade como hoje. Não tenha dúvida. Não é verdade? Mas aí você tem que ter um grande parceiro que é a família. Sim, Muito sem bem. dúvida. Então, a criação, a construção dessa parceria, como ela é feita na prática? Mas na prática, ela é feita muito no contato direto que a gente tem com os pais. Por exemplo, se eu tenho uma criança que a gente está detectando que ela está um pouco mais agitada, o que é que a gente faz? A gente vai chamar esse pai para dizer, ó, pai, a gente está identificando esse tipo de comportamento, a gente sabe que a criança não é assim, a gente quer ver se tem alguma coisa diferente na rotina da criança em casa.
que a gente possa traçar estratégia junto com a família para que aquele comportamento possa ser mudado. Muito bem. Agora, na complexidade do mundo moderno, do mundo de hoje, que pai trabalha, mãe trabalha e por aí vai. Eita pau! A função da escola infantil, ela cresce. Cresce, na verdade, a gente não pode descartar o papel da família na educação. De maneira alguma. Mas quando a gente vem de uma proposta que todo mundo precisa trabalhar dentro de casa, a gente vem em duas vertentes. A gente vem numa proposta de que eles trabalham, eles pegam a criança correndo e vão para uma reunião já de um dia de trabalho, e a gente tem que ter também sensibilidade com esse pai. Não tenha dúvida. Então, não assim, dúvida. é ligar e dizer assim, pai, pode falar comigo tal dia, então vamos marcar um dia que você possa, que ele possa, inclusive, se organizar nesse trabalho. E dizer assim, liga e dizer, pai, como é que está funcionando? Está indo bem? Não está indo bem? A gente tem que ter essa sensibilidade com o pai também. Porque a gente também se depara com outra situação, que é a criança com a babá. Claro. Entendeu? Então, assim, a babá, ela é responsável pela criança, mas numa complexidade de formação, ela sozinha não. Não, ela tem nem que pode. ter... Isso Exato. aí também depende do tipo de babá. Isso. Então, assim, a gente tem que também sinalizar para a babá, porque ela também passa muito tempo com a criança. Então, olha, a gente está vendo que ele está um pouco irritado. Às vezes até a própria babá diz, olha, tia, ele não está muito bem porque ele estava febril. Então, a gente tem que ter esse contato direto com todos que fazem parte da rotina da criança, todos sem exceção. Bom, que tipo de apoio vocês têm? Vamos dizer, apoio médico, apoio de psicólogo? Que tipo de apoio vocês fornecem? A gente tem uma psicóloga na escola, tá? Que ela vai com hora marcada. Então, quando a gente vê a necessidade, o pai vem e diz assim, olha, ou a gente sugere, ou o pai solicita, e a gente marca esse horário. Então, a gente avisa a psicóloga, como a gente que chama a psicóloga, a gente já adianta o que é que está acontecendo, o porquê desse chamado. A psicóloga vai um dia para olhar a criança na sala, para depois, assim, atender o pai. Certo. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou entrar num assunto que não tem nada, obviamente, a ver com vocês, nem com a maioria das pessoas que a gente conhece. Não tem. Mas é um assunto que deu notícia por aí afora e que, por coincidência, eu fui... até portador de uma ideia para um filho meu que é vereador em João Pessoa. E que acabou criando, ele pedindo a aprovação de uma lei. Que foi esse crime horroroso que aconteceu na creche. Sim, né? Do louco, né? O louco que estava lá. Foi chocante, Chocante. na verdade. Então, o que foi que eu propus? Eu disse, meu filho, entre com um projeto de lei sugerindo que pelo menos comece pelas escolas municipais e as creches municipais, porque na particular não sei se vai poder, mas exigindo que toda pessoa que trabalhasse com criança apresentasse atestado de sanidade mental. Isso seria bem interessante. Eu acho que seria, sabe? Eu até vou mais além. Eu acho que vocês que estão me ouvindo, se forem donos de colégios particulares, se fosse dono de um colégio particular, eu saía na frente, eu não precisaria de lei. Eu exigiria dos meus funcionários isso. Não custa Mas, assim, nada. Enquanto escola, a gente fica muito com algumas situações de legislação a tratar, que a gente precisa ser muito cauteloso com isso. Cauteloso, sem dúvida. Certo? Nesse caso desse crime foi muito engraçado, porque inclusive eu estava com a minha filha quando deu a notícia. Então, minha filha tem 11 anos. Oh, meu Deus. Minha filha olhou para mim e fez... Deve ter ficado chocada. O que foi isso, mãe, né? Claro. Porque ela cresceu também vendo a mãe tratando com criança pequena. Claro. Né? Então, assim, a gente tem que passar por uma questão chamada o momento e como foi que aquele cidadão foi parar ali. Sem dúvida alguma. Porque, assim, a gente tem os concursos, logo a gente tem toda uma situação que leva a esse servidor. Mas qual é o estado desse servidor? Aí a gente para por uma coisa de saúde pública e de políticas públicas. Ou seja, o que é que eu estou propondo em termos de atendimento e de cuidado a esse servidor? Perfeitamente. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Porque, assim, às vezes a gente em casa, a gente se desgasta com o nosso filho. Pois é. Criança pequena, Pois uma é. só, duas, a gente desgasta. Então, assim, não estou inocentando, nem incriminando, mas o que levou a esse ato? O que gerou isso? Então, não sei quantas crianças... É uma coisa muito cruel, que foi queimadura, foi uma coisa... Demais. Não, nem muito falo no fato em si. Eu falo nos novos cuidados que talvez tenham. Eu acho que é uma que se proposta ter. em termos de saúde e políticas públicas para o servidor. Exatamente. Que é uma proposta hoje que a gente vê que ainda deixa a desejar em determinadas situações. Muito bem. Como é que funciona a coisa nos diversos graus não é creche, é maternal. É uma socialização, Não são é? os menores, isso. E o 5º ano,
Como é que funciona dentro da escola? Eles, em determinados momentos, eles estão coletivamente? Então, olha, Estão. então o que é que a gente faz? A gente tem que salvaguardar a integridade física da criança. Sem dúvida alguma. Então a gente tem um momento do recreio que é separado. Por quê? Porque as brincadeiras são diferenciadas. São diferentes. Isso. Então, se eu coloco uma criança de jardim 1 brincando de pega no mesmo espaço que uma criança de quinto, um tromba no outro, com certeza o meu menor vai ser, Perfeito. vamos dizer assim, machucado muito mais. Então a gente tem esses espaços que a gente divide. Até porque os meninos do quinto ano agora estão assim, é a última série do colégio, então se acham. Eles se acham formados. Não, eu costumo colocar muitos como liderança. Ótimo. Então eu digo assim, olha, você é o líder, você tem que dar exemplo. Muito Você é o bom. último, o mais velho. Então Muito eles bom. se incumbem dessa responsabilidade Que e coisa se boa. acham muito em que como idade falam. eles estão? 10 anos. 10 anos, isso, por aí. 10, 11 anos. Bom, aí chega a hora então de eu fazer uma pergunta que é um assunto que eu vivo me batendo aqui, porque eu me lembro do tempo em que eu era criança. Sim. Certo? Onde dentro da escola eu aprendi civilidade, eu aprendi cidadania, a escola não entrava sem cantar o hino nacional, a gente conhecia os símbolos pátrios e por aí vai. O SEST começa a praticar a Lógico. cidadania. Ele pratica cidadania todos os dias. Toda segunda-feira, por exemplo, a gente antes de toca o sino, um sinal para entrar, mas na segunda-feira a gente faz a fila onde a gente canta o hino Que nacional. coisa boa, olha que coisa boa. Então, é uma coisa assim, a gente tem que resgatar no momento de hoje aquele orgulho de ser brasileiro, Claro. mesmo num momento Mais do que conturbado. nunca. Eu acho que é nesse momento conturbado que a gente tem que mostrar isso e correr atrás das mudanças. É verdade. E as mudanças vão vir pela mão das É crianças. verdade. Elas E vão crescer e como é fazer que esse futuro. funciona a cabeça de uma professora de educação infantil e coordenadora de um colégio como o SEST, Centro Educacional Santa Terezinha, no Vaticano, quando diz assim, eu posso ser responsável pelo cidadão de amanhã? Na verdade, é uma responsabilidade muito grande. Claro que é. Porque você diz assim, essa mente vai mudar comportamento e eu vou ser um agente Não tenha transformador na dúvida. vida dele. Não tenha dúvida. Então, assim, a gente às vezes leva muito a sério isso, porque assim, é uma vida que está na minha mão. É verdade. E na verdade não é uma só, são 12, são 13, são 5, 10. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar, tanto uma mente individual de conscientização, como uma mente coletiva. Estamos Claro. aqui por um objetivo Não comum. tenha dúvida. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. A responsabilidade é grande, mas eu costumo dizer assim, só está na educação quem realmente sabe o poder que ela tem e acredita no que ela pode fazer. Exatamente. E ela pode fazer, ela é altamente transformadora. Isso é. Você diria, como eu digo, e agora vamos falar um pouco mais, até mais sério ainda, de que o que está acontecendo no Brasil de hoje é fruto da falta de educação? Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Porque o que acontece é que hoje a educação se transformou numa mercadoria eleitoreira. Infelizmente é isso. Então você vai para todos os... Eu estava ouvindo a CBN ontem, estava tratando sobre isso. Você vê, toda a campanha tem... Todos os políticos falam de melhorias da educação. Mas a gente não vê algo palpável. É verdade. A gente vê pouquíssimas pessoas trabalhando em cima disso. Fala para esse casal que está te ouvindo ali, que ficou apaixonado por você. Fala onde é o SEST. O SEST é na rua da Igreja Rosa Mística, no residencial Jatiuca. Lá na O nome é Jatiuca. residencial Jatiuca, não é Isso. Vaticano não. Não, é Ali residencial. É porque fica próximo ao condomínio fica próximo, Vaticano, o Parque de Jatiuca, Exatamente. ali, o Solares 2. Exatamente. Então fica tudo na vizinhança, na Ok. verdade. Que é Mas pra- vai lá no SEST conhecer. Vai lá que é conhecer, legal. né? Porque vale a pena, não vai? Muito a pena. Não é? Não é porque eu trabalho lá, não, porque eu só Quantos trabalho onde eu alunos tem hoje? acredito. Hoje nós estamos com 125 Que alunos. coisa boa. Vamos crescer, né? Vamos crescer, Aumentar, por né? favor. Aumentar e por aí Vamos vai. sim, tá? isso. Olha, eu tive um prazer enorme de receber você. Prazer foi meu. Viu? E mande um filmete de lá que eu vou botar nos meus programas. Ah, obrigada, eu mando sim. Tá Essa bom? semana eu mando pra você. Fechado? Fechado, então. Obrigado, Aletéia. Obrigada, Obrigado Geraldo. Eu mesmo que por ter agradeço, vindo. viu? Eu que agradeço a você pelo convite. Que é isso. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ó, ele mandou dizer que quer, é ele que manda. Então o encontro tá marcado. Até lá, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo na guerra e na paz.
Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.